Olá, boa tarde. Quarta-feira, 15 de julho de 2020. Está entrando no ar Boletim Guará. E a gente começa esta edição falando da barbaridade que aconteceu em Turiaçu. A cidade, que fica a 460 quilômetros de São Luís, foi abalada com um duplo assassinato ocorrido ontem. E as vítimas são pessoas bem conhecidas por lá. Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria da Graça Cordeiro dos Santos eram os pais do deputado federal Kleber Verde. Eles eram pais também do presidente do ITERMA e ex-deputado estadual Júnior Verde. A morte do casal aconteceu na tarde e noite de ontem e tudo foi traçado por um grupo que está sob investigação. Vamos relatar o caso para que você entenda o que aconteceu. As primeiras informações deram conta de que a senhora Maria da Graça havia sido assassinada dentro do sítio que residia junto com o marido. Os dois moravam aqui em São Luís, no bairro Coatraque, e decidiram ir morar em Turiaçu, em um povoado chamado Limão, onde trabalhavam com uma plantação de juçara. Eles tinham um caseiro que ajudava nas atividades, mas que foi demitido há cerca de um mês. As informações dão conta de que um vereador ali da cidade de Turiaçu foi até a residência do casal e encontrou o corpo da idosa. Foi ele que deu alarde ao crime e daí a polícia foi acionada. Temos inclusive imagens do casal aqui que podem ser exibidas nesse momento. As imagens, por favor. As imagens do casal. Isso. As primeiras constatações, né? As informações dão conta, né, de que o vereador foi que localizou o corpo. E as primeiras constatações foram de que a mãe do deputado Kleber Verde havia sido assassinada violentamente. Haviam marcas de um forte impacto no corpo da vítima, assim como perfurações, o que nos leva a supor que ela tenha sido atingida por um pedaço de madeira e, após a paulada, foi esfaqueada diversas vezes. O pai do deputado, Jesuíno Mendes, não foi encontrado de imediato, mas haviam evidências de que ele também tinha sido vítima do crime. A suposição se transformou em certeza hoje pela manhã, quando o corpo do idoso foi encontrado nos fundos do terreno de propriedade da família. Com o caso registrado, novos relatos foram surgindo, assim como novos fatos e evidências. Se descobriu, por exemplo, que o casal havia sido alvo de um ataque de um bando de supostos assaltantes. A agressão aos dois teria acontecido porque eles reagiram ao assalto. Primeiro, teriam matado a idosa dentro da casa. O marido teria ouvido os gritos dela e saiu em socorro, quando acabou sendo pego pelos bandidos. Foi tirado de dentro da casa e assassinado pelos mesmos algozes da sua companheira. O caso rapidamente se tornou público, tendo em vista que os filhos do casal são figuras conhecidas no cenário político maranhense. O deputado federal Kleber Verde e o ex-deputado estadual Júnior Verde, que atualmente responde como presidente do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão, o ITERMA. Agora, a polícia tenta descobrir com maior profundidade o que aconteceu. Já há uma luz sobre o caso. O caseiro demitido parece estar no centro de tudo. Além dele, outras pessoas estariam envolvidas no assalto à residência do casal de idosos. É mais um caso para colocar a nossa polícia à prova. E a gente continua falando sobre esse assunto porque a repórter Bel Soares tem informações mais atualizadas sobre o caso. Boa tarde, Bel. Olá, João, boa tarde para você. Olha, de acordo com a polícia, 4 pessoas participaram do duplo assassinato que aconteceu ontem à tarde na casa dos pais do deputado federal Kleber Verde, na cidade de Turiaçu. Um suspeito morreu em confronto com a polícia, ele foi identificado como Fabinho. 2 estão presos e 1 ainda está sendo procurado. A polícia não divulgou ainda os nomes. Maria da Graça Cordeiro Mendes, mãe do deputado, foi morta a facadas e o pai dele, Jesuíno Cordeiro Mendes, foi encontrado com marcas de tiros, de acordo com a polícia. O secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson Portela, está na cidade de Turiaçu para conduzir buscas e investigações. Vizinhos contam que o seu Jesuíno, o pai do deputado, estava trabalhando em uma cerca da casa quando ouviu os gritos e, na tentativa de socorro, foi baleado. A polícia trata o caso como latrocínio. João.
Confirmando o que Bel Soares falou, o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, está em Turiaçu, acompanhando de perto as investigações. Ele foi acompanhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pedro Ribeiro, o superintendente de Polícia Civil do Interior, Guilherme Campelo, o delegado Guilherme Campelo, também está acompanhando o caso de perto, de forma que a cúpula de segurança pública do Maranhão está empenhada em elucidar por completo este caso e não deixar passar impune quem quer que esteja envolvido na morte do casal Jesuíno e Maria da Graça. A polícia, inclusive, já descobriu que o caseiro foi o mentor do crime. Ele idealizou o assalto, que contou com a participação de outro homem e 2 menores de idade. Após o crime ocorrido, os 4 fugiram, mas durante a madrugada mesmo, a polícia encontrou o local onde os criminosos estavam. 2 deles foram presos após uma troca de tiros. O terceiro tombou, foi para o saco, acabou morrendo no confronto. Falta localizar apenas um, que deve ser capturado em breve. Eu acredito que isso aconteça logo, não deve demorar muito, já que a polícia já tem todo o encaminhamento desse caso, devido à forma como aconteceu, possivelmente os rastros que o bando deixou e pelo fato de já ter chegado a 3 dos 4 envolvidos no crime. Agora nós vamos mostrar aqui um registro, a última foto que foi feita com o casal. Coloca para mim no ar essa foto, tá aí a foto em que Dona Maria da Graça junto com o seu Jesuíno aparecem. Eles estão ali no colo da Dona Maria da Graça, está a netinha dela, que é filha do casal que está logo aí atrás. O filho deles, o ex-deputado estadual Júnior Verde, e a nora, Arielle Sá, também aparecem aí na foto. Esse teria sido o último registro dos 2 em vida aí nos últimos dias. Pode voltar agora para cá? A gente espera que o caso seja elucidado por completo o quanto antes. 2 desses indivíduos que participaram do episódio, do crime, né, supostos criminosos que atuaram nesse caso, eles já foram detidos e com certeza com o depoimento desses 2 a polícia deve esclarecer por completo o que foi que aconteceu, certo? Sendo que o mentor de tudo isso foi o caseiro. Eu nem reparei direito se o que foi para o saco, se o que acabou falecendo, se foi justamente o caseiro ou se foi um outro indivíduo. Só sei, foi um outro indivíduo, né? Pois é. Que inclusive esse indivíduo que acabou falecendo era envolvido com facção aqui no estado do Maranhão. É um a menos a estar perturbando a paciência do cidadão de bem. Agora nós vamos falar de outra notícia, mas infelizmente é outra notícia triste vinda do interior do estado. Um acidente entre 2 veículos na BR-010 deixou 2 pessoas mortas e outras 3 feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 351 da rodovia federal, entre os municípios de Açailândia e Itinga. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, um veículo modelo Fox perdeu a roda traseira do lado direito, levando o condutor do veículo a perder o controle do automóvel e entrar na contramão. Nisso que ele invadiu a outra faixa, acabou colidindo com um veículo Fiat Strada. O Fox vermelho acabou sendo jogado para fora da pista. O jovem que conduzia o veículo ficou levemente ferido. Já o pai dele, que estava no carona, foi socorrido com vida, mas faleceu em um hospital de Açailândia. Outro passageiro que estava no banco traseiro teve morte instantânea lá no local. O condutor do outro carro ficou levemente ferido. Já a passageira que estava com ele apresentou lesões graves. Todas as vítimas lesionadas foram socorridas para unidades hospitalares do município de Açailândia, ali nas proximidades de onde aconteceu o acidente. Fique em casa, nós voltamos já com o Boletim Guará e teremos entrevista no próximo bloco. De volta ao Boletim Guará, agora uma pausa para uma dica, aquela dica importante que nós damos sempre aqui dentro do Boletim. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo,
um ano de supermercado de R$ 500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$ 250 para pagar sua conta de energia. E ainda prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 quilômetro. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Falando em Equatorial Maranhão, nós vamos falar agora sobre o trabalho que a empresa desenvolveu nesses 2 últimos dias na região da Forquilha, tendo como pano de fundo aquela ventania que atingiu o bairro da Forquilha, derrubando diversas estruturas, não só os postes de energia, mas atingindo diversos estabelecimentos comerciais, residências, derrubando inclusive uma torre de telefonia. Para falar sobre esse assunto, relacionado diretamente ao quadro de energia elétrica aqui do estado do Maranhão, eu recebo o Ângelo Lourenço, que está aqui, ele que é porta-voz da Equatorial Maranhão e vai conversar conosco. Ângelo, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde, tudo bem? Ângelo, vocês já têm um levantamento de quanto que foi o dano depois dessa ventania lá no bairro da Forquilha? João, na realidade foi um trabalho bastante árduo, né? Quer dizer, a gente está falando aí de 8 postes que foram de alguma maneira danificados em maior ou menor grau, quase 1 quilômetro de cabos que foram ao chão, né? Além de transformadores e outros componentes menores. Essa solução envolveu aí quase 100 profissionais, né? Que trabalharam lá ao longo do dia para restabelecer o fornecimento depois daquele fenômeno impressionante. Agora, é importante também destacar que assim que o tempo normalizou, equipes já estavam trabalhando lá para a normalização do serviço. Quanto tempo, em média, ali a região ficou sem energia? Perfeito. Nós tivemos aí nós restabelecemos o fornecimento de 95% dos clientes afetados em aproximadamente 1h30. Né? 1h30. 1h30. Então, assim, é um tempo bastante bom e mostra que, ao longo do tempo, todos os investimentos que a Equatorial fez, né? São Luís é uma capital que é muito bem abastecida do ponto de vista energético. Nós temos condições de fazer muitas manobras, muitas transferências de carga, e isso fez a diferença nessa ocorrência aí, de modo que a gente conseguiu rapidamente restabelecer praticamente todos os clientes. Essa aí nós levarmos em consideração que no passado, cerca de uns 10 anos, faltava energia em uma área aqui da cidade, quase 24 horas depois aqui ia estabelecer. Esse é um tempo realmente muito bom, as pessoas quase não sentem essa falta de energia ali. E é até compreensível pelo tamanho, né, que foi o dano ali na região, 1h30, a gente pode dizer que é um tempo muito bom para a recuperação, né? Perfeito. É claro que foi um trabalho muito árduo, as equipes continuaram ao longo de toda a tarde e à noite na atividade, né? Como eu falei, eram 8 postes lá que precisavam ser recolocados, né? Entretanto, nós conseguimos deixar só uma pequena porção de clientes ali sem energia naquele momento. Felizmente não tinha o que se fazer, né? Dado o estrago todo que foi causado lá por aquelas ventanias. Certo. Nesse tipo de situação, existem equipes já prontas, preparadas para agir de imediato nesse tipo de situação? Perfeito. Nós mantemos um regime de atendimento emergencial de plantão, que nós chamamos, ou seja, 24 horas a cobertura para atender todas as faltas de energia em maior ou menor grau, né? Para aquela situação específica, ela chega num patamar que nós acionamos o nosso plano de contingência, tá? Então, a Equatorial, até pelo próprio modelo de gestão, nós aprendemos ao longo do tempo e temos hoje já todo um plano estruturado, né, com envolvimento de pessoas, quem aciona para qual ocorrência, qual é a estrutura que vai ser alocada. Então, nessa situação da ventania, nós acionamos esse plano de contingência e conseguimos mobilizar lá quase um exército para prestar aquele atendimento. Realmente foi uma estrutura muito grande mobilizada, muita gente mobilizada para conseguir atingir esses tempos aí e restabelecer lá sem maiores transtornos para a população. Tá certo. Então, a gente agradece, então, Ângelo, a tua participação aqui, esses esclarecimentos, a apresentação desse trabalho de agilidade que a Equatorial desenvolve atualmente, no sentido justamente de deixar que em situações como essa o cidadão tenha o mínimo possível de dano, né? Com certeza.
Tá certo, a gente agradece e não Obrigado. saia daí. Nós vamos ao intervalo, voltamos já com o Boletim Guará, apresentando os dados da Covid-19 desta terça-feira. De volta ao Boletim Guará. E caso você tenha perdido alguma informação aqui, não se preocupe, só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens e programas estão lá. Acesse também nosso site, www.portalguará.com. As principais notícias, os destaques do Maranhão e do mundo, você confere no portalguará.com. E temos também o mais novo veículo de comunicação do Maranhão, com o melhor time de locutores que você já viu. E só tem um lugar para isso, a Rádio Guará. A rádio que toca música e apresenta a melhor informação sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou pelos aplicativos de rádio TuneIn e Rádiosnet, ou também pelo aplicativo do Portal Guará. Agora nós vamos atualizar os dados gerais da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Coloca para mim os dados gerais a respeito dos casos. Olha só. Atingimos a marca de mais de 100 mil casos confirmados da doença aqui no estado do Maranhão. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem, temos neste exato momento 101.467 casos confirmados no estado do Maranhão. O bom desse panorama todo é que mais de 80 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. São 80.824 pessoas recuperadas da Covid-19. Infelizmente, 2.536 pessoas faleceram em decorrência da doença. 18.107 casos ainda são considerados ativos aqui no estado do Maranhão. Mais de 17 mil pessoas estão isoladas em casa, 377 internadas em enfermaria, 318 internadas em UTI. Ontem, tivemos 1.637 casos novos, 85 na Ilha de São Luís, 49 em Imperatriz, 1.503 nas demais regiões do estado. Vamos só ver como é que está a ocupação de leitos de UTI para a gente poder finalizar. Só a ocupação de leitos de UTI para poder finalizar o Boletim Guará de hoje. Temos 133 leitos de UTI na Grande Ilha ocupados, uma taxa de 81,10%. Em Imperatriz, essa taxa de 83,33%, 45 leitos de UTI ocupados de 54. Nas demais regiões, de 219 leitos de UTI existentes, 95 estão ocupados, 43,38% a taxa de ocupação. Já os leitos clínicos têm essa taxa bem baixa, viu? Na Ilha de São Luís, 26,44% estão ocupados, em Imperatriz, 56,79% e nas demais regiões, 26,38% dos leitos estão ocupados aqui no estado do Maranhão. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Eu volto amanhã na TV Guará após o Esporte Guará. Mais cedo, lembrando, estou lá na Rádio Guará. Programa Café com Beiju às 6 horas da manhã. Espero você. Vem aí, Danilo Quixaba, fazemos qualquer negócio. Boa tarde, paz e bem a todos.